Olá! O isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19 está mexendo com a rotina e com o próprio estilo de vida das pessoas. Se para os adultos isso é difícil, imagine para as crianças. Nós vamos discutir a infância depois que tudo isso passar com a psicanalista Elisandra Souza e com o professor do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Ítalo Curcio. Agradeço a participação dos senhores. Elisandra, antes da gente entrar no pós-pandemia, como você me diria que as crianças estão vivendo o isolamento social? Oi, boa tarde a todos. Eu acho que existem dois momentos principais, né? Um primeiro momento, logo quando tudo começou, que as crianças tiveram que, de repente, ficar em casa, foi um momento até gostoso para muitas crianças, porque eles tiveram a possibilidade de ficar mais com os pais. Mas passado aí 2, 3 meses, agora 4 meses, as crianças estão ficando mais irritadas, apresentando mais dificuldade em aprendizagem. Então, se num primeiro momento foi bom até para essa convivência familiar, porque as crianças não tinham tanto essa convivência, agora elas começam a ter dificuldades relacionadas aí a essa convivência, ao isolamento, a não poder participar de outras atividades com outras crianças. Legal. Ítalo, você vê a situação indo para a mesma direção ou você acha que, na verdade, não, elas estão tendo prazer continuado e está sendo uma grande diversão? Bom, primeiramente eu agradeço, Álvaro, pelo convite, mais uma vez, poder participar com vocês da TV Câmara, realmente é um privilégio e é uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite, eu saúdo a todos os telespectadores que nos veem nesse momento e quero compartilhar um pouco dessa experiência que nós também estamos desenvolvendo nesse tempo muito difícil e sui generis para todos nós, embora o registro na história em relação a isso. Eu concordo com o que a professora e a doutora Elisandra coloca, não é? De que, num primeiro momento, as crianças podem ter passado por uma euforia, até por uma alegria, não é? Foi uma novidade para eles, para elas, para a própria família. Porém, eu pondero aqui o seguinte, que existem realidades distintas na nossa sociedade, sobretudo na sociedade brasileira, onde nós temos uma população economicamente bastante heterogênea, a diversidade da oferta de atividades influi muito em tudo isso. Então, é importante lembrar que, num primeiro momento, de fato, deve ter sido alegre e feliz para todo mundo, independentemente da faixa econômica, da faixa social. Agora, à medida que o tempo vai passando, vai dependendo muito das condições do lar. Eu digo do lar porque é exatamente isso que eu concebo, tá certo, Álvaro? Então, eu penso que nós precisamos avaliar muito bem esse lado e nas nossas reflexões daqui para frente vamos falar um pouco mais sobre isso. Você tocou num ponto fantástico que é, de fato, uma coisa assim, acho que é inquestionável, que é que essa não é uma realidade transversal à sociedade, mas uma realidade diferenciadamente estabelecida de acordo com a faixa de renda e eu diria mais, também com o tipo de moradia. Aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Qual que é, do ponto de vista das diferenças de instrumental, qual que é o principal problema que a pandemia nas favelas traz para as crianças? É um problema de falta de tecnologia, de instrumental para a educação remota, ou é mais um problema de uma convivência numa casa menor, que tem uma densidade maior por metro quadrado, ou é outro tipo de problema, um problema que o estresse econômico sobre a família é maior e aí o estresse incide sobre elas também, essas crianças também? Eu sei que tudo é importante, mas como você elencaria, ou pelo menos como você narraria essa realidade nas favelas? Bom, eu vou me focar exatamente na periferia das grandes cidades, particularmente a cidade de São Paulo e também a Grande São Paulo, vamos dizer assim, toda a região que tem uma certa realidade muito comum.
que é a dificuldade, primeiro, a dificuldade da tecnologia. Então, esse ponto que você tocou, Álvaro, ele é fundamental. A dificuldade da tecnologia, não somente pela oferta da tecnologia, mas pelas habilidades e competências que cada um necessita ter para fazer o bom uso dessa tecnologia. Veja que o governo do estado, por exemplo, até ofereceu alguns caminhos para atenuar esse problema, mas o próprio aluno, a própria criança e os pais, sobretudo, têm pouco conhecimento. À medida que o tempo foi passando, de qualquer forma, houve um certo crescimento no conhecimento, mas mesmo assim a dificuldade. Então, primeiro ponto, tecnologia, sem dúvida nenhuma, não somente a disponibilidade da tecnologia, mas saber trabalhar com ela. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto é a concomitância, e isso também se reflete na classe média, não tanto na classe média alta, mas principalmente na classe média, média e média baixa, onde, embora você até tenha disponibilidade tecnológica no lar, ele não consegue atender a todos. Então, muitas vezes, o que acabou acontecendo? O pai ou a mãe estavam trabalhando no computador exatamente no mesmo horário em que a criança tinha que ser atendida pelo professor na escola. Então, tinha que haver uma opção. Eu deixo de trabalhar e deixo meu filho com a professora, com o professor, ou ele perde a aula, perde a orientação do professor, da professora, e porque eu tenho que trabalhar. Esse é outro ponto que nós temos que considerar. Então, a falta da tecnologia, e quando ela existe, ela é limitada. E o maior problema que eu vejo aí, agora não no ponto de vista tecnológico, mas no ponto de vista social mesmo, é o espaço físico, não é? Porque quando você fala em espaço físico, você precisa ter conforto. E esse conforto passa por acomodação sonora, ter tranquilidade, porque não posso ter o cachorrinho do lado latindo, não posso ter o bebê chorando, posso ter o vizinho gritando, enfim, tudo isso acaba interferindo. Então, realmente, as condições ambientais, aliadas à limitação tecnológica, são o ponto mais preponderante no desconforto e na limitação do sucesso desta situação. Legal. Elisandro, eu queria que você me desse a sua visão sobre o leitmotiv dessas dificuldades que as crianças e adolescentes nas favelas estão tendo nesse momento, mas eu queria que você colocasse um ingredientezinho a mais, que é a demanda psicológica sobre elas, o desafio psicológico que existe nesse momento. É bastante complicado aí, claro que acompanhando o professor sobre a tecnologia, a convivência, eu vejo algo bem complicado para essas crianças, porque essa maior convivência em casa traz outras dificuldades para os adultos que acabam interferindo na vida das crianças, como, por exemplo, abusos. Então, a gente sabe que aumentaram os abusos de diversas questões, seja da violência com relação à mulher, à criança. Mais um ponto bem específico que também não está somente, né, nas periferias, mas também na classe média e em outras classes, é o abuso com bebidas alcoólicas. E as crianças acabam sofrendo porque convivem ali com uma pessoa que, de repente, não está tendo condições de acompanhar o seu aprendizado ou mesmo ter uma convivência melhor. Então, eu acredito que o sofrimento da criança relacionado ao emocional, ao psicológico, por essa convivência muito, muito íntima com determinados adultos que de repente não têm condições de estar com a criança, passa a ser um ingrediente piorado em todas essas questões. Então, se já não existe bem uma tecnologia ou, como o professor disse, muitas vezes é um computador na casa e os pais precisam trabalhar, eu acredito também que essas questões de como os adultos lidam com a pandemia, com a quarentena, acaba influenciando nessa criança, porque a criança sofre e muitas vezes sofre sem poder dizer nada para ninguém, né? Se antes ela tinha escola que de repente um professor, um coordenador via o que estava acontecendo, nesse momento ela sofre basicamente calada. Esse ponto é interessante que você trouxe, que
dá a sensação de que a escola, num certo sentido, funcionaria como um fórum, né, para as queixas, sobretudo queixas ligadas a abuso, seja abuso sexual, seja abuso moral, sejam violências domésticas, coisa que acaba não deixando de existir nesse momento. Aí eu faço a pergunta para você, onde que as crianças estão conseguindo ajuda? Quando conseguem? Quais são as vias alternativas que estão sendo buscadas? Existe algum serviço que está sendo divulgado, como a gente sabe que existe, por exemplo, em relação à violência contra a mulher, que é específico para as crianças? Tem alguma coisa acontecendo nesse sentido ou simplesmente é uma passividade? Me parece que existe mais uma passividade. Se posso estar errada, mas eu não vi nada como uma divulgação de algum tipo de serviço com relação a crianças que sofrem. Acredito que onde a criança pode encontrar um lugar, um caminho, seria realmente com vizinhos ou com crianças maiores, com outro familiar, mas a gente sabe que é muito complicado. Se já é muito complicado quando a criança participa de outras atividades fora de casa, conseguir revelar certos abusos, imagina quando a criança está nesse meio em que ela não sabe para onde ir, né? Nem tem para onde ir. Então, talvez a gente possa pensar que, de repente, os vizinhos, outros familiares, em sabendo de alguma coisa, possam ficar mais em alerta. Mas eu acredito que seja bem complicado para a criança. Muito bem. Eu peço licença aos senhores para um rápido intervalo e até já.